Olá pessoal, vamos lá dar continuidade à nossa aula. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre mobilidade, certo? E o que a gente pode fazer em relação aos fundamentos e as técnicas que a gente precisa realizar com o paciente. Lembrando que a gente já comentou um pouquinho sobre mecânica corporal na outra aula e vocês tiveram uma relembrança, né, de todo aquele processo que a gente gostaria que vocês resgatassem da fisiologia e também da anatomia. Na mobilidade, a gente também vai trazer esse resgate, mas a gente vai colocar mais em prática algumas situações clínicas que favorecem essa correlação e aumenta ainda a relevância de estudar, né, um pouco mais aprofundadamente a questão da mobilidade dos pacientes, ok? Então, nós vamos hoje colocar a questão da mecânica corporal e a mobilidade como um ponto-chave, né, para levar o bem-estar e segurança para o enfermeiro e para o paciente. Lembrando que, nesse caso, o profissional também é envolvido nesse processo de mobilidade, pelo esforço físico que ele vai fazer, pela a dinâmica, né, corporal, que a gente já viu na aula anterior de mecânica corporal, que interfere muito dentro desse processo de bem-estar. Realizar movimentos, né, mobilidade de pacientes, sem uma técnica adequada, coloca em risco o bem-estar e a saúde dos profissionais também. E o uso incorreto do corpo pode prejudicar e podemos potencializar o processo de recuperação com estímulos à mobilidade precoce. Aí, traduzindo um pouquinho aqui, dentro do processo, a gente também vai pontuar aquilo que o profissional pode até querer estimular a mobilidade do paciente, mas em algum momento isso pode prejudicá-lo. Ou então a gente também se preocupar em mobilizá-lo já de forma bem mais precoce, dentro de um processo de tratamento pós-operatório, né? Um estímulo mais precoce. Mas tudo isso vai ser a partir da avaliação e das condições clínicas da mecânica corporal e da capacidade de mobilidade desse paciente, certo? Bem, a mobilidade versus a imobilidade, que é o que a gente está trabalhando inicialmente aqui, nada mais é do que avaliar a capacidade de mover-se. Então, se você pegar esse termo mobilidade, né, a capacidade de mover-se. E dentro de um contexto de saúde, nós vamos observar que essa mobilidade ela é adquirida dentro do desenvolvimento do ser humano, né? A criança ainda depende muito do adulto para fazer, né, ajudar os primeiros passos, depois a criança começa a ter equilíbrio, a gente já viu na aula passada, e assim ele consegue ter a sua mobilidade física totalmente adquirida. Mas a gente vai trabalhar também com a questão da imobilidade. E essa imobilidade ela pode ser tratada de forma total ou parcial. Lembrando que essa imobilidade parcial é o que mais ocorre. Então, se a gente pegar aqui essa foto do cadeirante, ele não consegue mover, né, as pernas devido aqui pelo quadro dele parece muito um trauma, né, raquimedular. E por causa desse trauma, ele perdeu o estímulo, né, de movimentos das pernas. Então, a gente coloca que a imobilidade ela também força o paciente a uma readaptação do dia a dia dele. Então, a gente vai observar que ele agora usa uma cadeira de roda, outros vão usar muletas, outros vão usar outros tipos de artifícios para manter essa mobilidade, ou, no caso, uma imobilidade parcial, mas com adaptações. Lembrando que essa imobilidade, ela também ela pode ser provocada. Como é que é isso? O paciente pode, em algum momento do quadro clínico dele, ter um quadro de agitação e ser necessário fazer imobilizações, que a gente vai ver um pouquinho lá na frente também, técnicas de imobilização, ok? Aqui eu quero só resgatar que a questão do movimento, né, do mover-se, ela está muito relacionada também à dor muscular, à dor óssea, às contraturas. A gente também vai observar que essa mobilidade ela vai ter uma relação direta também
com as estruturas musculares que o paciente tem, está todo íntegro, se o paciente está, né, tem ainda todas as articulações preservadas, e isso vai também, dentro da sua avaliação, colocar em xeque como você deve realizar essa mobilidade, ok? Lembrar que sempre, mesmo nos pacientes que são imobilizados, ou por quadro de doença, ou por necessidade, por um quadro clínico psicótico, né, de agitação, que precisa ser feita essa contenção dele, essa imobilidade, a gente precisa também, em algum momento, forçar essa mobilização, já que a mobilização ela faz parte do nosso dia a dia, né? A gente não foi feito para ficar parado, deitado, né? Então, e vai ter algumas alterações que a gente vai ver aqui na frente que são decorrentes dessa imobilidade. Bem, e aí a gente começa com essas primeiras alterações. Então, quando o paciente está imóvel, né, imobilizado, quais são as alterações fisiológicas que podem ocorrer? A primeira que a gente vai destacar são as alterações metabólicas. Aí eu posso destacar aqui diminuição do apetite, aí automaticamente uma deficiência de calorias e proteínas. Então, isso vai diminuir, né, o ganho calórico dele diário. Balanço negativo de nitrogênio, justamente pela perda de peso, diminuição da massa muscular e gerando também fraqueza no paciente. O cálcio, que vai estar sendo liberado na circulação, alterando também o metabolismo do cálcio, aumentando isso essa taxa a nível sanguíneo. E a diminuição da mobilidade gastrointestinal, que em alguns pacientes isso pode se manifestar com constipação, outros diarreia e também, né, no caso, até mesmo fezes impactadas. Já os efeitos respiratórios, eu vou dar uma ênfase aqui para vocês, mas na hora do tira dúvida eu vou reforçar esse item também, porque foi algo que a gente já viu que pode ter dúvida. Nas alterações respiratórias, a gente pode destacar a atelectasia, ou barra, né, a pneumonia hipostática. Essa atelectasia, se vocês não estão lembrando aí um pouquinho da semiologia, é uma diminuição da expansão, é a diminuição da capacidade de expansão do alvéolo. O alvéolo ele vai ficar mais retido, não vai estar tão expandido. E automaticamente com esse alvéolo, que é onde ocorre a troca gasosa, ele está diminuído, né? Ele não está totalmente expandido, ou vai ocorrer uma diminuição da oxigenação que retarda a recuperação e aumento de desconforto. Lembrando, se eu tenho um local que é onde eu faço a troca gasosa, eu respiro, faço a troca gasosa. Se esse espaço está diminuído, nós vamos ter um aumento da frequência respiratória, certo? Para compensar essa diminuição. Então, é interessante que vocês observem isso o mais rápido possível. Lembrando que a atelectasia é uma condição associada a fatores patológicos. Então, é uma infecção respiratória, é uma pneumonia, é um processo inflamatório alérgico no pulmão, né? As DPOCs da vida, as doenças pulmonar obstrutivas crônicas. Tudo isso pode gerar um quadro de atelectasia. E também o pós-operatório. Pós-operatório de cirurgias longas, onde o paciente foi colocado em anestesia geral, feito uma ventilação mecânica. E dentro do processo de anestesia, muitas vezes se coloca o paciente numa ventilação um volume muito diminuído, né, dessa expansão pulmonar, que também vai provocando essa atelectasia. E associado a isso, a gente pode encontrar uma pneumonia hipostática, né? E pneumonia, vocês já sabem o que é, pouco, estática, né? De parada. Então, tá pouco parado, tá parado ali. Então, o que é que acontece? A secreção, né? Esse reflexo de tosse e o acúmulo de muco, né? Vai fazer, devido a essa baixa movimentação pulmonar, podem se acumular e ali gerar um ambiente favorável para o crescimento bacteriano e aí se associar isso a outros fatores, diminuição de imunidade, o ambiente hospitalar que tem também a questão do risco, né, ser um ambiente que existe germes ali presentes, né, de outros pacientes e assim por diante, então acaba que o paciente também pode evoluir com esse quadro.
E nas alterações cardiovasculares, só para a gente resgatar rapidinho aqui, que eu também queria que vocês tenham visto isso na semiologia, a hipotensão ortostática, né? E vocês com certeza viram esse conteúdo, que é aquela hipotensão provocada pela mudança, né, de posicionamento do paciente, principalmente de forma abrupta, né? Onde ele vai ter uma alteração, né, da pressão arterial sistólica em 20 milímetros de mercúrio, né, menor no caso da hipotensão, e na diastólica de 10 milímetros de mercúrio. Então, se você observar o paciente que fica muito tempo deitado, ele naturalmente ele vai ter um equilíbrio, né, da pressão dos vasos para manter o retorno venoso adequado para o coração. E nesse caso, a gente vai ter, numa hipotensão ortostática, um acúmulo de sangue nas extremidades, né? E automaticamente uma diminuição do retorno venoso e do débito cardíaco. Então, o paciente está deitado, aí levanta muito rápido, então não deu tempo ainda ele ter esse retorno venoso para manter essa pressão arterial adequada, ou até mesmo manter esse fluxo sanguíneo mais adequado, aí gerando esse quadro de hipotensão. E também aqui não só da hipotensão, mas a gente pode também ter quadros de síncope, né, aqueles pequenos desmaios, né, aquela tontura, ok? E aí, dentro da alteração cardiovascular, a gente também destaca o aumento da sobrecarga cardíaca. Por que isso, Thiago? Porque a gente vai ter uma diminuição do débito e da eficiência cardíaca, principalmente provocada pela diminuição do movimento da panturrilha, que é o nosso segundo coração. A panturrilha ela já é destacada como sendo o nosso segundo coração, justamente porque ela ajuda esse retorno venoso na parte inferior. Então a gente precisa se preocupar muito com isso. Claro que a gente não tem como fazer essa contração da panturrilha, porque o paciente está imóvel, está deitado. Então realmente a gente vai ter esse recurso aí natural, né, indisponível. Mas a gente pode usar, tem meias pneumáticas, né, botas pneumáticas, que ajudam a manter esse retorno venoso ou estimular o retorno venoso do paciente, ok? E aí a gente também vai observar que com essa diminuição, essa retenção desses líquidos, dessa estase circulatória, a gente tem uma maior propensão, um aumento, né, da chance de ter trombos, né, devido à lentidão do fluxo sanguíneo e o acúmulo de plaquetas, fibrinas e fatores de coagulação nessas extremidades. Lembrando que a gente fala, o trombo pode ser formado nessas regiões, mas ele pode ir circulando e estacionar em qualquer vaso, né, que ele encontrar uma barreira maior. Então ele pode ir para o cérebro, ele pode ir para o pulmão, ele pode ir para os membros inferiores, ficar lá mesmo. E nesse caso, a gente sempre relata para vocês que há como é que eu posso dizer? Um cuidado e uma discussão muito grande sobre isso, onde já existem vários protocolos instituídos nas unidades hospitalares sobre a prevenção desses trombos, onde a maioria dos pacientes que estão em risco, eles fazem uso de anticoagulantes, certo? Para justamente manter esse risco dessa coagulação, né, diminuída, né, e diminuir também o risco de trombo, ok? Então, vocês vão ver na literatura vários casos de pacientes que entraram no hospital para tratar outra coisa, eles vão pneumonia e morreu de um AVC, né? Ou então morreu lá de um infarto, ou então teve uma trombose na perna. E dentro das alterações musculoesqueléticas, a gente pode colocar como um ponto-chave a perda da resistência, diminuição da massa muscular. Lembrando que a gente tem uma expectativa que o paciente pode perder até 3% da massa muscular por dia. Atrofia por desuso, isso também vocês já devem ter visto. Né? O paciente não está movimentando aquele membro, não está estimulando. Então ele não ativa, então acaba que quando ele for usar, ele vai ter uma certa dificuldade. Isso se prolongar por muito tempo, realmente ele pode até perder a mobilidade daquele membro. Diminuição da estabilidade e mobilidade das articulações, comprometimento do metabolismo de cálcio e as contraturas articulares.
As contraturas, só para vocês terem noção que a contratura, Thiago, é aquele paciente que tá imobilizado, ele começa a encurtar, o músculo está diminuindo, ele vai puxando, né? O músculo está puxando, aquele que está aqui, o músculo grande, ele começa a diminuir, ele começa o quê? Dobrar a estrutura óssea do paciente na área onde tem articulação, né? E isso, quando o paciente vai querer fazer um movimento de amplitude, né, aumentar, se eu estou aqui totalmente estendido, né, e eu tenho essas contraturas, na hora que eu quiser fazer isso novamente, ó, eu não vou conseguir, certo? Na verdade, você talvez vai até conseguir, mas isso vai causar muita dor para o paciente, né? E a gente não quer provocar isso, então vai ter que ser aos poucos, ok? E alterações na pele, né? Alterações tegumentares, tendo a presença de úlceras por pressão, mas eu não vou comentar muito isso agora. Lá no final a gente vai comentar novamente nos cuidados. As alterações de eliminação, né? Estase urinária, isso é muito comum também. E que naturalmente aumentam o risco, né, de infecção e litíase, ok? Então, muito cuidado com isso também, pessoal. E os efeitos psicossociais, né? A pessoa que está deitada lá há muito tempo, ela pode ter um quadro de depressão, alterações de comportamento, irritabilidade, por causa de às vezes, tinha uma vida bem ativa, né? Ou então, pela condição clínica dele, necessita ficar imóvel, deitado. Mudança do ciclo de sono e vigília, o que é isso? Então, assim, como ele tira muitos cochilos durante o dia, né? Tá ali deitado, dorme, deitado, dorme. E aí, no período da noite, né? Que seria a vigília, ele não tem sono, ele já tirou vários cochilos durante o dia, então isso vai alterando, ok? E o comprometimento das estratégias de enfrentamento de estresse. Então, a gente vai também observar isso de uma forma geral. E colocar isso, vamos dizer assim, dentro de um quadro do ciclo vital. O que é o ciclo vital? É o ciclo do nascimento à morte. Então a gente vai observar que as crianças vão se comportar de uma forma, os adolescentes de outra forma, os adultos de outra forma e os idosos de outra forma, porque essas alterações de depressão, alterações comportamentais e a própria mudança do ciclo de sono e vigília, isso vai ter alterações que é característica de cada etapa. Então, a criança ela já dorme muito, então é natural e é necessário que ela durma muito quando ela, no desenvolvimento dela. Aí, já no idoso, a gente vai destacar que o idoso, ele naturalmente tem uma diminuição tem uma diminuição da necessidade de sono, né? Ele dorme bem menos. Às vezes a pessoa até pensa que o idoso ele se acorda cedo demais. Não é, que às vezes ele 4 horas, 5 horas, ele consegue ter a necessidade de sono dele conquistada. E nos adultos a gente vai observar postura e alinhamento, principalmente corporal corretos, porque são as pessoas que a gente consegue ver que tem um pouquinho mais de vício postural, ok? E aí uma das situações que a gente vai colocar que é característico da fase adulta é a questão da gravidez, que é um momento, né, do ciclo vital onde a, a, a mulher ela vai ter uma alteração realmente estrutural, ela vai ficar mais lenta, né? O centro gravitacional dela vai mudar, então tem várias coisas que colaboram para a questão da imobilidade. E os idosos vão ter também dentro do ciclo vital alterações devido à perda progressiva da massa óssea, que naturalmente também vai diminuir ou inativar, né, deixar ele inativo, né, ele mais lento nas suas atividades de vida diária, alterações hormonais, principalmente nas mulheres, que vão gerar problemas da reabsorção do óssea, isso é bem comum, né? A mulher chega na menopausa, a gente tem essa relação hormonal com o cálcio muito forte, e a instabilidade do equilíbrio corporal e diminuição da base de apoio, que aí no caso, no idoso, a gente vai começar a observar que esse desequilíbrio corporal vai forçar lá a ter que usar algum dispositivo, né, muleta, para poder andadores, para poder ajudar nesse equilíbrio, ok? E aqui a gente vai justamente ponderar a avaliação da pessoa idosa, que dentro do quadro de imobilidade é o nosso público-alvo, é o que a gente mais vai observar. Então, vocês podem colocar aqui dentro da mobilidade, dessa avaliação, 4 pontos, né?
a questão do alcance e pressão e pinça, que é a capacidade de pegar as coisas e segurar, ter apoio. Alcance, né, a questão da amplitude do movimento, tanto dos braços principalmente, mas também faz dos membros inferiores. A postura em marcha e transferência. A gente vai dar avaliação, né, também observar dados de como ele está andando, se está tendo desequilíbrio. E aí, nesse caso aqui do alcance, só voltando um pouco, a gente faz um teste do alcance, pressão e apreensão, né? Ver se ele consegue fazer isso. Na postura, marcha e transferência, a gente vai levantar e andar 3 metros, né, com esse paciente e observar esse equilíbrio. E aí a gente destaca para ver como é que o paciente está, se ele tem essa instabilidade postural. Dentro da questão da imobilidade, a gente também destaca que a capacidade aeróbica e a gente pode solicitar o paciente para fazer uma caminhada por 6 minutos. Observar se ele consegue manter-se estável durante esses 6 minutos. Por quê? Porque em 6 minutos, na atividade aeróbica, para ele, essa caminhada pode ser o padrão para poder observar a questão da capacidade cardiovascular, a capacidade motora, a questão da capacidade também de força, né, muscular, né, força de contração dos músculos para fazer o movimento, essa atividade, ok? E por último, a gente também vai fazer uma avaliação da incontinência esfincteriana, que isso também é um quadro que isola muito o idoso hoje. Se ele consegue, dentro de uma avaliação do diário miccional, observar se ele consegue ter os picos de micção, certo? Ou se ele está todo o tempo fazendo xixi, ok? Então, se o paciente fica muito tempo fazendo xixi e ele não consegue controlar esse xixi, é um volume grande, acaba que o paciente vai precisar ficar mais isolado, né, mais imóvel, por causa disso, ok? Bem, e aí a gente observa que depois que a gente faz essa avaliação, a gente pode justamente, dentro dessa avaliação, propor exercícios para esse paciente. Dentro desses exercícios, a gente vai optar, né, pelas duas opções que a gente vai ter, que é alguma atividade, né, de gasto anaeróbico ou aeróbico, né? E isso vai depender do tipo de tensão muscular, que pode ser isotônico ou isométrico. Então, dentro do exercício anaeróbico, ocorre quando o músculo não pode extrair oxigênio suficiente do sangue e as vias anaeróbicas fornecem energia adicional por curto intervalo de tempo. E aí é aquele movimento anaeróbico, é aquele movimento mais parado, né? Se você pensar, é como se fosse a musculação. Okay? E o aeróbico, ele requer oxigênio para usar a energia fornecida pelas atividades metabólicas dos músculos esqueléticos. Então, promove o condicionamento cardiovascular. É aquele movimento que aumenta mais a frequência cardíaca do paciente, um pouquinho a frequência respiratória, ok? E a gente vai observar que é um movimento mais ativo, né? Então, o que é esse ativo? Ele requer um movimento, uma caminhada, corrida, a dança. Então, a gente vai justamente começar a observar esses dois exercícios, né, que podem ser pontos de avaliação. Lembrando que os exercícios aeróbicos eles estão envolvidos com as atividades de vida diária, certo? E os anaeróbicos eles estão associados com o fortalecimento muscular do idoso, principalmente, ok? E aí dentro do sistema cardiovascular, esses exercícios eles vão aumentar né, o débito cardíaco, vai trazer uma melhoria da contração do músculo do coração, né, o miocárdio, diminuição da frequência cardíaca em repouso e melhoria do retorno venoso. Então acaba que a gente observa benefícios ao estimular esses exercícios. E no sistema pulmonar, a gente vai ter um aumento da frequência respiratória e da profundidade. E aí, automaticamente, também uma melhora, né, da ventilação alveolar, diminuição do trabalho de respiração e melhoria das excursões diafragmáticas, né? Expansão maior desse diafragma, ok? Então, também só traz benefícios também para a área pulmonar. Dentro do metabolismo, vai ter um aumento da taxa metabólica basal, do uso da glicose e dos ácidos graxos, do fracionamento de triglicerídeos, da motilidade gástrica e da produção de calor. Então, também são outros fatores que ajudam ao indivíduo
utilizar aquilo que ele está também fazendo uso de ingesta nutricional, né? Imagina aí, ele está comendo, comendo, mas não está gastando, né? Essa glicose, esses ácidos graxos. Então, acaba que a gente precisa estimular esses exercícios também para isso. E dentro do sistema músculo-esquelético, a gente vai com certeza ter uma melhoria do tônus muscular, mobilidade articular aumentada, melhoria da tolerância muscular ao exercício, isso é super importante, e um possível aumento da massa muscular e perda óssea reduzida, né? Isso é possível porque no idoso é mais difícil a gente ganhar essa massa muscular, até mesmo porque isso requer não só o movimento, mas também uma alteração, uma demanda nutricional, né? Tem uma ingesta hídrica também maior de proteínas, né? E aí não vai ser o enfermeiro, mas o nutricionista, junto com, às vezes, o endocrinologista, que vai avaliar melhor a condição metabólica, né? De processamento dessas proteínas no idoso, ok? Mas se for um adulto, vai com certeza trazer um ganho muscular, certamente. E aí, dentro da tolerância à atividade, a gente vai melhorar essa tolerância e diminuição da fadiga. Lembra, no primeiro dia que vocês decidiram fazer uma caminhada, o primeiro dia foi bem cansativo, cansou muito. Ou aquele primeiro dia da academia foi bem puxado, vocês ficaram bem fadigados, bem cansados. E depois, no segundo dia, vocês já observaram melhoras. No terceiro, já estavam conseguindo aumentar alguma demanda de peso ou de tempo de exercício. E assim, progressivamente, vocês foram aumentando a tolerância. Isso ocorre com todo mundo, até com o idoso, certo? E os fatores psicossociais, a gente vai ter uma melhoria da tolerância ao estresse e o relato de se sentir bem melhor. Até mesmo porque a endorfina vai estar envolvida com a atividade física. Então, isso também vai trazer um benefício psicológico para o paciente. E dentro dessa proposta, a gente vai ter o conforto e a segurança, né, que constitui também uma das necessidades básicas do ser humano que podem ser manifestadas por agravos à saúde. Então, toda vez que a gente pensa nesses exercícios, não é só porque tem que movimentar, mas faz parte do bem-estar dele e a segurança. Quando eu estimulo o indivíduo a andar, a fazer atividade física, a conseguir ficar em pé, a ter mais equilíbrio, a aumentar a sua amplitude, isso faz parte da segurança dele, né? De conseguir fazer essas ações sozinho ou com o menor número de pessoas, ou menor necessidade de pessoas perto para poder auxiliar em tudo. E o papel nosso é justamente durante essa hospitalização, ou então, se ele estiver numa casa de repouso, fazer esse papel de tentar justamente trazer esse bem-estar com conforto e segurança, avaliando principalmente essa vulnerabilidade física, psicológica, social e espiritual. Lembrando que nesse caso a gente também vai observar que tem alguns fatores que é o medo, né? Não consigo fazer isso. Então a gente vai também trabalhar a parte psicológica, a vulnerabilidade física. Então, às vezes o paciente está ali, ele até quer fazer, mas ele tem uma osteoporose, então você vai ver que você não pode fazer tudo, porque o ossinho dele, em algum momento ali do idoso, pode quebrar mais fácil. Então, essa avaliação clínica com a avaliação psicológica e também a observação social e espiritual, a gente vai observar tudo isso de uma forma como um todo, ok? E a segurança do paciente é proporcionada através da estrutura adequada e da utilização de técnicas e medicamentos corretos, entre outras atividades. Por que a gente também coloca medicamentos corretos? Claro que, professor, mas a enfermagem não prescreve. Ok, mas você também faz parte da equipe onde avalia o paciente para o uso de algumas medicações. Vocês vão observar muita coisa que é prescrita se necessário. E esse se necessário, às vezes, não é o médico que diz, é o enfermeiro. Não, ele está assistindo dor. Tem aqui, se necessário, de pirona. Então, o médico já deixa prescrito se necessário. E esse se necessário é decretado pelo enfermeiro e pela enfermeira. E vocês vão ver que vão ter, muitas vezes, sedativos e opioides que estão lá, se necessário, e que deixam o paciente mais imóvel, né? Ele vai ficar mais sonolento,
Então, automaticamente, também observar a necessidade dessas medicações. Para a equipe parece muito fácil instituir uma medicação para deixar o paciente mais calmo, né? Mas a gente está observando que tem riscos, né? Tem malefícios ao deixar ele imóvel, ok? E isso de forma bem prolongada também, ok, pessoal? Devemos proporcionar ao cliente uma posição confortável dentro dessa mobilidade. Lembrando que esse confortável a gente também vai analisar, porque nem sempre o confortável para ele é o melhor para ele, certo? O controle da ventilação e temperatura do ambiente, a cama limpa, lençóis esticados, coberturas para pacientes conforme temperatura, né? E manter o ambiente arejado, limpo e sem ruídos. Isso faz parte do bem-estar e da segurança dele. A posição confortável, que geralmente nos pacientes, né, 99% dos pacientes precisam de uma posição que seja olhando para o profissional ou para o cuidador e mantendo uma boa visualização do meio onde ele está. Então, é sentadinho, sentado ou na cama com a cabeceira um pouco mais elevada, que a gente vai comentar já já. O controle da ventilação, a gente já falou isso, a questão da temperatura, principalmente no Nordeste, a gente tem a questão, né, o calor, né? Ele é incômodo, né? E o frio em excesso também vai ser um incômodo. A cama limpa, que é uma questão de segurança, também ajuda na mobilidade do paciente, né, o bem-estar dele. Lençóis esticados, que a gente vai ver também que dentro dessa imobilidade, se tiver algum lençol que está amassadinho, aquela dobradura que está ali naquele lençol, ele vai criar uma pressão diferente. Com certeza vocês já dormiram por cima de um lençol todo feito aquela, né, amassadinho, e quando vocês acordaram, o rosto de vocês estava todo marcado. Então aquilo acontece nas costas, na coxa do paciente, se aquele lençol tiver amassadinho, se ele não tiver esticado. E as coberturas, né, a gente vai oferecer, né, uma manta para o paciente, né, um cobertor se ele sentir muito frio naquele ambiente. E manter ambientes arejados. O primeiro ponto é o repouso, né? Esse repouso ele pode ser absoluto ou repouso relativo ou parcial. O que é o repouso absoluto? Ah, professor, o paciente está sedado, né? Ele está no repouso absoluto. Não é isso, ok? O repouso absoluto é quando a condição clínica do paciente coloca ele em repouso absoluto. Então, ele necessita ficar deitado 24 horas. Ele não pode sair da cama para ir ao banheiro ou para ir sentar na cadeira, não pode. O repouso dele é absoluto. Ele não tem indicação clínica para fazer qualquer atividade física, ok? Sentar-se é uma atividade, vai ter demanda calórica. Ir ao banheiro fazer xixi é uma atividade, não pode. Tudo vai ter que fazer no leito. E por que tem isso, professor? Porque em algumas condições clínicas, o aumento da frequência cardíaca, principalmente, e o aumento da pressão arterial, ele coloca o paciente em um risco maior. Então, vou dar um exemplo clássico. Os pacientes que infartaram. Quando eles infartam, o paciente deve se manter em repouso absoluto. Ele não deve sair da cama. Então, às vezes você vai ver o paciente, o paciente parece que está bem, mas se ele começar a andar, fazer qualquer esforço físico, naquele esforço físico maior que ele fizer, ele pode, pode não, ele vai ocorrer um aumentozinho da pressão e da frequência cardíaca e ele ter alguma alteração do infarto que ele está tratando naquele momento, ok? Bem, a gente vai ter também repousos absolutos nos pacientes com trauma, com algumas outras condições clínicas, mas o infarto é bem clássico. E o repouso relativo ou parcial é quando o paciente, ele, devido a essas alterações que a gente acabou de citar, né, perda de força muscular, pacientes desorientados, pacientes que necessitam, que por algum motivo não conseguem mais deambular, né, ou até mesmo as restrições parciais que são temporárias, que são os pós-operatórios, que é muito comum, o paciente ainda está meio sonolento, ou tem uma ferida cirúrgica importante que não pode ter ainda um movimento tão amplo, né, daquela área da perna, da coxa, do braço ou do abdômen, ok? E aí a gente coloca o paciente em repouso absoluto, que é o clássico, né, os pacientes que têm mobilidade parcial ou pós-operatório, ok? Depois depois de manter esse paciente em repouso, quando ele precisa, a gente vai começar a estimular a movimentação, que ela pode ser ativa ou passiva. Ativa, como é que é essa ativa? Você vai solicitar que o paciente faça um movimento.
Vou traduzindo aqui para você. Você seria o personal, né? O personal do paciente. Então você vai lá, chegar perto e vai dizer: Seu João, levante o braço 2 vezes, 3 vezes. Vamos lá, vamos dobrar esse joelho. Ele vai fazer o movimento. É o paciente com toda a estrutura musculoesquelética que ele tem, né? Ele vai fazer o movimento sozinho. Você vai avaliar, ok? E a movimentação passiva é como vocês estão vendo na foto. O profissional vai pegar aquele membro e vai movimentá-lo, certo? Estimulando principalmente articulações e extensões desse músculo, ok? Então, lembrando, atividade ativa ele faz com o seu comando e passiva você que vai realizar pegando no paciente. Eu vou só abrir uma ressalva, né, gente? Claro que, professor, isso não é ação da fisioterapia também, né? Mas faz parte do cuidado, de enfermagem estimular a deambulação, estimular o paciente a ser mais ativo. Claro que dentro da fisioterapia ela vai fazer alguns movimentos passivos direcionados para algum tratamento, né? Não, mas aqui eu não estou falando que tem que movimentar assim assado. Você tem que estimular um movimento que seria um movimento padrão, né? Claro que se o paciente tem alguma limitação, é interessante também que o fisioterapeuta participe desse momento, né? Tem um momento de fazer esse estímulo, né? Porque ele vai também acompanhar melhor o desenvolvimento do paciente, ok? E aí vocês vão partir, ali tava numa perna, né? Mas a gente vai partir para fazer esse movimento nos braços, né? No dorso, nas mãos e tentar sempre fazer movimentos também que consigam ter uma extensão desse membro e sempre que possível fazer também uma massagem no paciente, né, para estimular a circulação daquela região. Que isso é muito importante, pessoal. E agora a gente, para falar de movimento, a gente também pode falar de massagem de conforto. A massagem de conforto, né, essa foto parece, né, bem convidativa, mas nada mais é do que estimular a pele, né, e tecidos do paciente de forma, né, cronometrada não, ordenada, sincronizada, estimulando, né, principalmente a rede linfática do paciente e os tecidos. E lembrando que essa massagem de conforto ela é essencial para o bem-estar do paciente. O professor tem que fazer massagem em todos os pacientes? Não necessariamente. Você pode fazer uma vez, orientar o cuidador e ele fazer essa massagem. Só que lembrando, a massagem ela pode ter uma área de dor, então tem que avaliar. A massagem eu vou observar nodulações do paciente, então é bom você também fazer alguma vez essa massagem. É na massagem que eu consigo observar logo após a massagem o bem-estar, a diminuição do edema do paciente e assim por diante. Então, assim, fazer esse movimento circular usando algum hidratante ou algum óleo, né, que ajude a fazer esse movimento, né, de massagem, é interessante. No próprio banho que a gente já estudou, a gente já falou sobre essa massagem, né? Durante o banho, logo após o banho, proporcionar essa massagem de conforto. Então a gente vai ter o contato direto com o paciente, né? No caso, ali na foto estava sem luva, mas lembrando que vocês usam a luva de procedimento, ok? É a avaliação clínica das estruturas musculares, ósseas, isso é bem interessante, ok? Vocês vão ver numa massagem se o paciente tem alguma fratura, né, no toque, se ele tem alguma nodulação, algo que precisa ser investigado. Alívio de tensões e dor, né, a avaliação de limitações do paciente durante a massagem, então você vai massageando e vai observando se ele tem limitação naquele membro, até mesmo pela hiperextensão, pelo movimento de uma forma geral. Manter essa massagem, a gente recomenda que seja feita pelo menos uma vez ao dia, mas o recomendado é que seja feito pelo menos 2 vezes, 3 vezes ao dia, ok? E os produtos a gente tenta sempre estar utilizando hidratantes neutros, eles são mais refrescantes do que o próprio óleo, né? Mas tem alguns óleos também que podem ser utilizados, óleos de massagem. E estimular o paciente para ele fazer também esse autocuidado, essa massagem também é importante. Bem, e aí como a gente vai falar de segurança, mobilidade e mecânica corporal, a gente vai partir agora para a acomodação. Onde ele vai ficar? Será que no local onde ele vai ser acomodado lá no hospital,
ele vai ter essa estrutura que vai me permitir tudo isso. Então a gente vai observar que as acomodações elas devem respeitar, né, as ações a partir da doença do paciente. Então, tentar observar se naquela estrutura tem espaço para ele caminhar, tem arejado, se tem estruturas de apoio para ele se movimentar, e até mesmo a questão da própria doença de uma forma geral. Tem algumas situações onde o paciente precisa ficar mais próximo do posto de enfermagem, pela gravidade dele, né? Já se ele é um paciente imóvel, muitas vezes. Preparação do ambiente, que é tudo aquilo que a gente já descreveu, cama. A gente vai falar um pouquinho sobre as camas já já. Lençóis adequados, iluminação, ventilação e regulação da temperatura do ambiente. E propor segurança na enfermaria ou apartamento, né? Iniciar principalmente pelas orientações básicas, né? Que ele pode fazer assim que ele chega naquele leito, ok? A primeira coisa que a gente vai colocar, se o paciente acabou de chegar, é indicar quais as posições ele pode ficar. Algumas posições no leito, elas são realizadas de forma proposital para ganhar, né, vamos dizer assim, ganhar aquele movimento para alguma ação posterior. Voltando aqui à fita. Algumas posições elas são propositais para algumas ações específicas. Aí vai fazer uma cirurgia X, aí eu vou usar a posição tal. Mas, no geral, o que é que a gente tenta utilizar? A gente tenta utilizar a posição de Sims, que é uma posição que muitos pacientes usam, principalmente na hora da vigília. E a gente tem que lembrar que dentro do cuidado, da mobilidade, a gente não pode deixar proeminências ósseas sendo gerando atrito. Então vocês estão vendo aqui que na parte do joelhinho, né, da foto dessa moça, ele está tendo um encontro. Então a gente coloca essa almofada ou um lençol para poder fazer essa separação, certo? E ter o apoio também na cabeça, né? Para justamente não ter o desalinhamento da coluna vertebral, porque senão ele vai ficar com a cabecinha dessa forma, né? Aí a cervicalzinha dele vai ficar toda torta, vai ter torcicolo, isso não é legal. A posição litotômica, que é uma posição de exame, né? E também cirúrgica, é muito utilizada no caso no posto de saúde, né? Para poder fazer o exame, né, ginecológico da mulher, né? O Papa Nicolau. E no homem também, nos homens e mulheres, para fazer procedimentos na região genital e anal, ok? Aí a gente vai ter as perneiras, né, que é essa estrutura que vocês estão observando que fazem esse apoio. Lembrando que essa posição, né, ela em pacientes que têm alguma alteração vascular periférica, o paciente vai sentir muita dor, então tem que ter muito cuidado. Todo paciente que tem alteração vascular, principalmente se for alteração vascular arterial, se a gente fizer essa elevação do membro do jeito que está na foto, ele vai sentir muita dor. Então a gente tem que observar isso também. A posição de Trendelenburg, né, é uma posição também que a gente, vocês vão ver que o paciente vai estar com as pernas acima do nível da cabeça. Essa é uma posição que é utilizada para fazer cirurgias abdominais para baixo. Para baixo no sentido perna, certo? Quando precisa fazer alguma cirurgia ginecológica ou então membros inferiores, se utiliza muito a essa posição porque gravitacionalmente a gente vai ter o sangue concentrado, tendo maior pressão no tórax e na cabeça do paciente, ok? É uma posição também cirúrgica. Ou no caso, é uma posição também que é muito utilizada para pacientes quando o paciente tem queda de pressão, né, aquelas desmaios, para aumentar o fluxo de sangue no cérebro do paciente. E ele tem uma melhora mais rápida. E a gente tem a nossa famosa posição Fowler, né? O Fowler que é a posiçãozinha que a gente vai ter aí, que é essa elevação da cabeceira em 45 graus, certo? Na foto do lado, a gente vai ter o quê? A pessoa sentada. Aí a gente chama Fowler sentado, né? Então, angulação sentado, paciente sentado em 90 graus. Aí é a posição que a gente mais utiliza hoje.
Essa posição já foi estudada por vários autores, pesquisadores. É uma posição que diminui o risco de broncoaspiração, é uma posição que diminui o risco de o paciente ter problemas de refluxo, também alterações de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, é uma posição que já foi estudada várias vezes. Vocês podem observar que nessa cama, maca, né, cama hospitalar, do lado esquerdo de vocês, ele tem vários pedacinhos. E esses pedacinhos eles vão se movimentando, certo? Por quê? Porque, ó, aqui como eu vou mostrar para vocês, ó, vocês viram, ele tem que subir essa parte onde fica a articulação é, do joelho. Por quê? Porque se eu fizer só a elevação, o paciente vai deslizar. Ele automaticamente se desliza. Então a gente eleva um pouquinho também essa parte para gerar uma trava na cama do paciente, e tem que prender ele, né? Senão ele vai começar a ficar deslizando, porque eu vou deixar ele muito sentado e ele, se não tiver esse apoio para travar, dar esse conforto, o paciente começa a deslizar. E esse deslizar a gente já viu que gera atrito. Ok? E agora, né, era algo que a gente não falava muito, mas tem a posição também de pronação. Vocês viram, acho que na maioria das aulas que falaram sobre Covid-19, eles colocaram essa posição como sendo uma posição usada para melhorar a expansão pulmonar e onde o paciente melhorava muito a oxigenação nessa posição. Então, é uma posição que ela não tem indicação clínica assim, constante. Na verdade, a COVID é uma situação mesmo que ele coloca, o pulmonar, bem clássico, e também situações cirúrgicas, certo? No dorso. Mas lembrando, não dá para mostrar aqui nesse momento, mas eu vou mostrar na prática como a gente faz essa posição, certo? Tem todo o envelopamento do paciente, fazendo um giro para ele ficar dessa forma. E aí vai ter todo o cuidado, se ele está com ventilação mecânica. Vocês estão vendo que o paciente está monitorizado e o eletrodo está nas costas do paciente, né? Os eletrodos estão nas costas. E a observação toda do quadro clínico dele, ok? Mas aí na prática eu vou conseguir fazer mais ponderações sobre como fazer tudo isso. E aí a gente parte para as mudanças de decúbito. O paciente já está deitado, né? Ele tem algumas posições, né? Que pode ser, como acabei de falar, posições que são colocadas como uma condição clínica para ele ficar naquela posição. Mas a gente também vai observar que a mudança de decúbito, que é o decúbito dorsal, lateral direito e lateral esquerdo, ou até mesmo a pronação, elas são decúbitos que vão auxiliar, né, para descomprimir a área sob proeminência óssea que possa ocorrer. Então a gente começa a observar que se o paciente ficar muito deitado na posição dorsal, ele vai ter a região sacral mais comprometida, né, mais comprimida durante muito tempo. E também a mudança de decúbito, ela previne a fadiga do paciente, porque ele vai mudando, né, aquela região não vai ficar tão fadigada, a gente movimenta o paciente um pouco, mantém o tônus muscular, né, mais adequado, previne complicações pulmonares e lesões, reduz o risco de hipóxia tecidual, principalmente nessas áreas que estão sendo comprimidas, e deve ser realizada de 2 a 3 horas. Né? No caso do paciente que é totalmente imóvel, né, o paciente está sedado, analgesiado, a gente coloca isso mesmo, a cada 2 a 3 horas. E a gente, com isso, vai prevenir as lesões por pressão, ou como vocês vão encontrar aí, as úlceras de decúbito. Realizar após a massagem de conforto do paciente. Então, às vezes, vai fazer a massagem de manhã, aí faz a massagem, gira o paciente, né? Gira para um lado, gira para o outro, faz essa mudança de decúbito. E depois a gente vai utilizar os exercícios passivos e ativos se estiver também associado dentro do tratamento. Essa mudança a gente vai destacar muito na nossa aula prática, viu, pessoal? Estou falando aqui dos benefícios, né, e do que está relacionado, mas a ação, eu vou mostrar algumas fotos, mas a gente vai fazer muito isso na prática. Aqui é o osso comprimindo, né, a questão do tecido, a vasos capilares, gerando uma hipóxia tecidual, ok? E essa hipóxia ela pode evoluir com
o quadro de necrose se a gente não reverter rapidamente, né, essa compressão. Aí a gente pode usar travesseiros, os colchins, superfícies de apoio de silicone, que são essas azulzinhas que vocês estão vendo, para justamente aliviar esses pontos de pressão, né, e dar um maior conforto para o paciente, ok? É necessário usar sempre esses colchins, pessoal. Sempre, sempre, sempre. Ah, professor, não tem travesseiro e não tem colchim. Usa um lençol, uma toalhinha, algo que seja mais macio para o paciente conseguir repousar aquela proeminência óssea e não ter tanta essa compressão. A gente vai ter os colchins para hoje no mercado tem de tudo. Tem para a cabeça, tem para lateral, para a mão, para o braço, para a perna. O que vocês pensarem a gente tem no mercado. Muitas vezes não vai ter no hospital, mas a gente tem para vender, né? Tem para vender não, eu não tenho para vender, mas tem para adquirir, ok? Aqui também é uma coisa que a gente coloca, o colchim, né? Esse aqui é um erro que se permanece ainda nos hospitais, né? A gente não faz essa elevação também, vou destacar muito isso para vocês. A elevação dessa proeminência óssea, do calcânio, né? Esse movimento aqui que a gente está apontando é para livrar o calcânio da cama, né? Ele não ficar encostado na cama e o peso do pé, junto com o ossinho do calcânio, comprimir essa área posteriorzinha do pé. E algumas pessoas colocam esse rolinho, né, que é dos tratamentos, né, não é tratamento, mas uma das recomendações é a elevação do calcânio, né? Então, só que ele não deve ser feito com rolo, tem que ser com um travesseiro que consiga pegar toda a perna do paciente, porque nesse caso aqui ele está comprimindo a circulação que está indo para a perna. Então, o paciente vai ter uma hipóxia tecidual do pé como um todo, porque ele está comprimindo a circulação, né? Então, não está espalhado, né? Não tá dissipado esse peso, o peso está todo nesse ponto do rolinho. E nesse caso, para realizar esse procedimento, a gente vai verificar a necessidade, a frequência. Lembrando, a necessidade é justamente se ele anda, fica sentado, não precisa fazer mudança de decúbito. O paciente já se movimenta sem necessariamente ter essa rotina. E se ele tem essa necessidade, a gente vai instituir essa frequência. Lembrando que pacientes que estão gravemente enfermos, a gente muitas vezes não vai conseguir fazer essa mudança de 3 em 3 horas. Então a gente também vai ter que ter uma avaliação clínica da equipe como um todo para instituir os horários que irão ser estabelecidos. Orientar o paciente sobre a movimentação, então ter o cuidado, né? Se ele ainda anda com dificuldade, usar uma bengala, ter o cuidador, acompanhante do lado, né? Caso ele se desequilibre, ok? Ou ficar mais lateralizado na cama, e aí ver a questão de dispositivos, acesso venoso, dreno, né? Tudo que ele tem. Isso também é importante. Lavar as mãos e separar o material de uma forma geral quando for fazer qualquer ação com o paciente, colocar o paciente em posição horizontal e fazer o movimento, né, com o auxílio de outra pessoa. Você pode ser muito forte, né, sozinho, mas a gente não recomenda fazer isso só. Não porque não que a gente não acredite na sua capacidade de movimentar o paciente só, mas por segurança do paciente. Porque com duas pessoas a gente consegue executar a ação, né, sem nenhuma falha, ok? E se a gente fizer sozinho, a gente pode falhar em algum momento. Em algumas instituições, né, a gente tem o reloginho, né, como sendo um parâmetro para avaliar, né, o tempo, né, que vai ser utilizado, né, de 2 em 2 horas, né, aí para ir marcando. E aí acompanhe naquelas 2 horas em qual posição ele vai estar. Então a gente olha para o relógio, olha para o paciente, olha para o relógio, olha para o paciente e vê se foi feita a mudança de decúbito. Isso também é uma coisa muito legal. E o apoio, né, que eu falei para vocês, né, das proeminências. Aqui, ó, não sei se dá para ver direito, mas tem um colchãozinho pegando toda a panturrilha do paciente para deixar o calcânio livre. Isso também é importante. Aqui, ó, o apoio da panturrilha todinho, elevação do braço, a cabeça do paciente, isso é importante. E a gente também pode utilizar a questão dos colchões, né, a superfície, né, de contato. Hoje a gente vai ter vários tipos de colchão, mas a gente recomendaria
para movimentar o paciente, né, um colchão pneumático, que é esse begezinho que vocês estão vendo aí do lado esquerdo. Esses gominhos que vocês estão vendo, uma linha enche e a outra seca um pouquinho. Aí ela, de 15 em 15 minutos ela vai alterando, né, esse fluxo. Então ela promove a circulação e ativação, né, do movimento dessa pele. Então é bem interessante. E esse azulzinho é um colchão articulado de água e ar, ou só de ar, que também ajuda a diminuir essa pressão da estrutura óssea sobre a superfície. Só que hoje ele já está em desuso, certo? E aí tem o colchão casca de ovo, né, que é o piramidal. A gente também tem o colchão viscoelástico, que eu não tenho foto aqui, mas é um colchão similar a esse da nossa casa, claro que não com a mesma capa, né? Porque no hospital não pode, tem que ser um material que a gente consiga lavar, né? Passar álcool, alguma coisa assim. Mas é um colchão que tem aquela espuma da NASA, né? Que o paciente vai deitar e o peso do paciente vai moldar o colchão. Então vai deixar aquela pressão do osso sobre a superfície zero, ok? Então hoje é um dos melhores, se não o melhor colchão para o paciente utilizar. Só que ele é bem mais caro. Mas já tem nas UTIs aqui de Fortaleza, muitas já tem um colchão viscoelástico, ok? Mas se não, o pneumático também é muito bom. Aqui é o reposicionar a pessoa na camada frequentemente, como eu falei para vocês, ó. Sempre deixando a cama no mínimo com angulação de 30 graus, certo? No mínimo. Porque se você deixar 45, ela vai ficar muito tortinha. Então a gente tem que ter esse cuidado. E aquilo que eu falei para vocês aqui nessa foto de baixo, a última de baixo, vocês vão ver que ela tá tendo um colchãozinho aqui debaixo da coxa, para justamente ele não escorregar, o paciente não escorregar. A gente sempre faz isso. Aqui é para vocês lembrarem do piramidal, mas é um travesseiro, né? Mas dentro dessa estrutura com a capinha de plástico. Ele também é bom, mas o problema é a durabilidade dele, que não é tão grande, ok? Funcionalmente ele é bom, mas na dinâmica da logística do cuidado ele não é muito bom. Aqui para fazer o movimento sempre de dupla, como eu falei para vocês. Aquilo que eu já comentei dos bracinhos cruzados até na outra aula, né? Levar um pouquinho mais o paciente, fazer esse movimento na cama para fazer essa mudança de decúbito. Essa parte a gente vai vivenciar na prática melhor. Eu vou explicar tudo isso de novo, passo a passo. Aqui a gente vai ter as lesões no calcâneo, como eu falei que é muito comum, certo? Muito comum mesmo, porque não é feita essa elevação do calcânio, isso é algo que a gente precisa brigar. E não pode ser a luvinha com a água, que alguns de vocês vão até comentar depois, né? Não é recomendado, aquilo não ajuda. Aumenta a umidade, faz piorar. É só fazer a elevação do calcânio, botando algum travesseiro na panturrilha do paciente, ok? Como vocês viram na foto. E na região sacral pode chegar a esse ponto, né? Lesões por pressão estágio 4, chegando até estruturas ósseas. E você vai... Isso, professor, está tão feio, isso existe demais. Com certeza vocês vão pegar casos desses talvez no nosso estágio, mas no decorrer dos estágios, vocês vão ver pacientes com lesões na região sacral dessa forma, certo? E aí a gente vai ter aula sobre lesão por pressão, né? Então a professora Vivi também reforça isso lá na saúde do adulto, então não preciso me preocupar em se falar da ferida agora. Mas só para vocês verem que se a gente não movimentar o paciente, essa isquemia pode chegar a esse ponto, certo? E sobre a cabeceira, a gente vai observar que a cabeceira é o momento de elevação, né, dessa parte, né, que apoia principalmente o quê? Tórax e cabeça do paciente. Então a primeira coisa que a gente pede é que o paciente faça o quê? Flexione os joelhos, né, e coloque um dos braços sobre os ombros, apoiando a cabeça, e outro sobre a região lombar. Há um comando, ambos os operadores elevam e movimentam o cliente em direção à cabeceira. Aqui é um passo a passo, mas lembrando que é isso. É o paciente botando a perninha dele para subir, né, fazendo essa força, e você vai apoiar na parte superior para puxar ele, né, deixar ele na cabeceira, mais sentadinho possível, ok? Você vai observar que tem hora que o paciente está assim, ó, lá embaixo. Então, vocês têm que fazer o que é a elevação da cabeceira. O paciente subir mais, né? Fazer esse movimento, ok? Deixar ele mais alinhado possível, ok?
Aí manter a angulação de 45 graus, 30 a 45 graus é interessante, sempre, 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 ok? Não menos do que isso. E nesse caso a gente também vai ficar de olho na questão do atrito, né? Que vai ser provocado principalmente na região sacral. E é esse movimento de vai, vem, vai provocar o cisalhamento. Que é justamente, não dá para mostrar para vocês, mas é muito comum no idoso, a pele dele tá mais enrugada. Então, aquela pele que está ali mais enrugada, ela vai começar a se dobrar. E nesse se dobrar vai provocar uma isquemia por dobradura, certo? Vai cisalhar a pele do paciente. Isso também é um problema sério hoje em dia. E aí a cama vai ter que ter um comando, né, para poder ajudar você a fazer isso. Sempre a gente vai fazer essa elevação da cabeceira. A gente primeiro eleva um pouco a parte inferior e depois a gente faz a elevação da parte superior, para justamente travar, né, o paciente. A gente vai ter o decúbito lateral. Não queria me deter muito agora sobre isso, porque a gente vai fazer esse passo a passo no laboratório, mas eu vou deixar aqui para vocês verem, né? O decúbito lateral ele pode ser lateral direito ou esquerdo, né? Lembrando que para fazer esse movimento, né? Aqui está explicando mais ou menos algumas coisas, mas eu queria destacar para vocês no decúbito lateral, o paciente precisa estar na cama grau zero e ser tirado todos os lençóis, coxins, o que precisar. E observar principalmente se ele tem algum dispositivo, acesso central, acesso venoso, periférico, drenos, né, algo curativos, algo que precise ter um cuidado maior. E a gente sempre explica o procedimento para o paciente, né, e começar a fazer esse movimento trazendo o paciente sempre para o lado oposto ao que ele vai ser lateralizado. Então, se o paciente está deitado e eu quero deixar ele decúbito lateral esquerdo, eu vou puxar ele um pouquinho mais nessa posição dorsal para o lado direito. Para justamente na hora que ele estiver mais do lado direito, na hora que eu fizer esse movimento de virá-lo, ele vai ficar no meio da cama e olhando para o lado direito. Se eu deixar do jeito que ele já estava ali, né, desalinhado, e virar, ele vai ficar quase que caindo. Isso não é interessante, ok? Aí depois que a gente fizer essa lateralização, a gente vai apoiar todas as extremidades ósseas, né, e aliviar esses pontos de pressão, ok? Ó, certo? Deixar ele mais de ladinho. Aí nesse caso, ó, duas pessoas juntas, aí são meias pneumáticas que eu falei para vocês, como estava comentando antes, né? Aí sempre deixar na cama grau zero, um profissional do lado do outro, né? Vai usar um lençolzinho embaixo que a gente chama esse lençol de travessa. Eu vou explicar muito isso lá na prática para vocês, ok? E a gente faz também um sistema de alavancamento. O que é esse alavancamento? Pega em pontos chaves das articulações e faz esse movimento de alavanca, né? Para dobrar o paciente, virá-lo. E o decúbito ventral ou pronação, a gente já falou um pouco, vou falar um pouco mais para vocês, né? Mas o ventral ele é contraindicado em pessoas obesas, idosas, ou que fizeram alguma cirurgia abdominal, né? E a gente também, dentro da proposta, a gente tem que colocar travesseiros na região do tórax, abdômen e pernas, deixando o paciente mais confortável. Essa parte também eu vou reforçar porque vai ter um coronavírus aí, eu vou dar um time, né, um tempo muito bom para isso na prática com vocês. E o decúbito dorsal, que é o que a gente mais conhece, né, a gente sempre lembrar de deixar o paciente bem sentado, com essa angulação das pernas para ajudar ele não fazer esse cisalhamento que eu acabei de falar com vocês, né? E também deixar elevado os membros superiores, que isso também é interessante, porque a gente mantém um bom retorno venoso dos membros superiores, ok? E aí prevenir o pé equino com a angulação de 90 graus da perna. O que é isso? O pezinho, se você deixar ele solto, ele vai ficar assim meio caído, né? Vai parecer um pezinho de cavalo. Então a gente tem que colocar uma coxinha aqui para deixar o pezinho dele reto. No paciente, como a gente viu aqui, um dos movimentos que vão ficar inativos é a deambulação. Então ele pode entrar naquela teoria que a gente viu no começo, né? Do desuso. Né? Então o paciente quando tratou lá, o infarto, tratou a Covid-19, mas ele passou muito tempo deitado imóvel. Então, quando ele for fazer a marcha, vai doer muito. Então, vai ter que ter uma readaptação na marcha, ok? Então, muito cuidado. E uma das coisas que piora isso é esse pé equino, certo? E aí a gente vai ter algumas observações, trabalhar com movimentos firmes e seguros. Né? Tenha a mão sempre
Tem a mão sempre seca e quente. Nunca fazer esse movimento sozinho, né? Dos pacientes que são obesos, isso é regra, né? Ou pacientes que estão totalmente imóveis, né? Tem uma dependência total. Usar sua mecânica corporal para forçamentos da sua coluna, faça movimentos sincronizados, aquele questão que eu falei do 1, 2, 3. Respeitar a limitação do paciente, né? Claro, ele tem alguma região que você não consegue fazer uma dobra da articulação, ou ele não consegue ficar totalmente lateralizado, então a gente vai observar isso sim. E atenção, né, quanto ao paciente estiver usando algum tipo de dispositivo de infusão venosa, porque na hora de virar pode, sair. Okay? Planejar sempre o procedimento e fazer isso de forma privativa. Aquele maniezinho de dormir com a perninha dobrada, não pode, né? Porque vai ficar uma proeminência óssea sobre a outra. E a gente vai ter as restrições do paciente no leito, que é aquilo que eu falei nos primeiros slides, né? A questão de evitar acidentes, protegendo o próprio cliente e os demais. E auxiliar nos exames e tratamentos. Então, quando o paciente está muito agitado, a gente precisa fazer uma imobilização. Aí você pode ter lá no seu setor ataduras, talas acolchoadas, lençóis, esparadrapo, um algodão ortopédico, que é um algodãozinho mais grosso, para poder, nessa área onde você vai fazer a contenção, enrolar com algodão para poder justamente trazer uma maciez para aquela contenção, luvas e o biombo para poder fazer isso de forma privativa também. A primeira coisa que a gente vai observar é que eu já comentei com vocês, é a contenção manual, manual, mecânica e a medicamentosa, que está só invertido, certo? Mas lembrando, daquilo que eu comentei lá com vocês sobre a restrição manual, é quando a gente coloca a mão no paciente, segurando mesmo, se acalme, né? Vai segurando o ombro dele, né? Pontos chaves que você vai observar que ele vai começar a relaxar, vai se acalmando, aí você consegue manter o paciente restrito. Se não conseguir com essa manual, a gente vai para a restrição mecânica, que é com esse material que eu acabei de falar. Vai amarrar o braço dele, né? Vai amarrar o tórax, eu vou mostrar aqui algumas fotos, vai amarrar os pés, e aí fazer essa contenção mecânica. E por último, a gente tem a medicamentosa, que é com relaxante muscular, por prescrição médica, ok? Eu só mostrei essa cama hospitalar para vocês, que é para apontar que quando for fazer a restrição mecânica do paciente, né, não deve se amarrar, né, essas ataduras, lençol, na grade, e sim na cama, embaixo, né? Encontrar algum ferrinho que a gente consiga amarrar, ok? Não, se você botar na grade lateral, ele vai puxar e vai fazer força e vai quebrar. E aí, se ele quebrar, você vai ter que pagar. Porque quem foi que amarrou lá? Foi a equipe de enfermagem. De forma errada, ok? Então, a gente vai fazer a restrição mecânica em pontos chaves, né? Os ombros, os joelhos, tornozelos e o pulso. Então, separar todo esse material que a gente falou, de atadura, gaze, lençol, algodão, comunicar ao paciente, também à família, o acompanhante que está lá, explicar, porque às vezes o acompanhante chega e ele está todo amarrado, por quê? Aí não se viu, né? Depois que ele está calmo, não viu a agitação que ele estava fazendo. Aí começa, às vezes, muitas vezes, a denegrir a equipe sem nem entender por que ele está daquela forma. Na região dos tornozelos e pulso, utilizar algodão ortopédico e utilizar a técnica em 8 com atadura, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então aqui vocês vão ver, ó, tem o quadril, o tornozelo, essa técnica em 8, vocês estão vendo aí, ó, fazendo justamente transpassando entre as pernas, né, e amarrando na cama, ok? Também pode ser com atadura, mas aí lembrando que a gente tem que colocar uma gaze com algodão, porque senão isso vai causar realmente um hematoma no paciente. E tem também, a maioria dos hospitais manda fazer na costureira umas ataduras, atadura não, tipo umas bracedeiras para amarrar para o pulso, certo? A maioria já tem essas contenções, ok? É bem interessante. Lembrando que essa contenção somente quando indispensável, né? O paciente realmente está muito agitado, a gente não consegue, ele está colocando em risco a vida dele. Aplicar as restrições com cuidado para não ferir a pele do paciente. Observar se ele está relatando formigamento, palidez ou cianose naquele membro, porque isso é sinal que está comprimindo um vaso, ok? E retirar a contenção de 4 vezes ao dia e aliviar.
tira a restrição e aí segura o membro e depois aplica de novo. E nunca amarrar nas grades da cama, como eu falei para vocês, sempre na cama, não na grade lateral. Partindo depois dessa restrição, a gente vai falar um pouquinho sobre mobilização. Essa mobilização do paciente no leito, ela deve ser feita para poltrona, cama, maca, cadeira ou um desses, né, da poltrona, da maca ou da cadeira para o leito dele. O transporte do paciente em qualquer dessas situações deve acontecer de maneira sincronizada para evitar o deslocamento músculo-esqueléticos ou queda do paciente. Então, a gente sempre, quando for fazer essa movimentação, tem que ser com a equipe e também se preocupando com o equilíbrio e o bem-estar do paciente. Aí vai ter as etapas de transferência maca-cama, né? Eu estou falando aqui algumas coisas, mas eu vou mostrar mais fotos, que é essa, eu vou voltar esse slide na parte prática. Só, deixa eu ver aqui, transferência maca-cama, né? Aí a gente também vai observar que a gente vai ter suportes de apoio. Eu não vou me deter muito agora a esse momento, porque eu vou ter que falar tudo isso de novo na hora da prática para vocês, mas só para vocês saberem que a gente já tem essa divisão e tem alguns dispositivos que vão auxiliar, tipo esse daqui da cadeira de roda, que é um paninho, né, um lençol que tem essas alças que ajudam a gente a removê-lo para transferir de um canto para o outro. Ok? Eu coloquei aqui, voltando bem rapidinho, na transferência maca-cama, a gente maca-cama é aquele paciente que saiu do centro cirúrgico na maca ou estava na emergência na maca e agora está indo para o leito, então ele vai ter que ir para uma cama. Então a gente vai orientar o paciente a possibilidade dele mesmo fazer esse movimento. Então, se eu consegue, ótimo. Então a gente só observa. Fazer a transferência segmentada, que é aquilo que eu falei para vocês, quem vai carregar o maior peso dá o comando de 1, 2, 3. A gente sempre lembrar das camas estarem travadas, né, para ele não escorregar na hora. Fazer um movimento sequenciado. Às vezes é um paciente muito obeso, então às vezes a gente puxa primeiro o tórax, depois os membros inferiores. Aí mais um pouquinho o tórax e depois os membros inferiores, até chegar a dar a marca para a cama. E a gente pode pedir também para o paciente fazer a flexão dos joelhos, apoiado sobre a maca e fazer o impulso com o glúteo, que também ajuda a fazer essa propulsão, né, e esse movimento, ok? Transferência maca-cama, a gente também vai tentar utilizar lençóis, que é o mais comum, pegando 2 ou 3 pessoas. Pega o lençol com um paciente e 1, 2, 3, tira de um canto para o outro, sem atrito, ok? E transferência cama, cadeira de roda ou poltrona, né, com apoio dos pés e rotação do próprio eixo. Eu tirei a foto, vou já mostrar para vocês. É esse daqui, ó. É um disquinho de rotação do próprio eixo, né? A gente tira o paciente, senta, aí depois de sentar a gente rotaciona, vou mostrar isso na prática, e senta o paciente na cadeira. Deixa eu voltar aqui. Aí a gente vai deixar o paciente sentado, respira um pouco, pode ter hipotensão ortostática. Aí depois de sentar um pouco, a gente pode colocar ele nesse disco e só girar ele e ele sentar na cadeira que está ali do lado, ok? Ou então a gente vai aprender a técnica, né, de fazer esse giro com o profissional. Lembrando também, a gente pede que tenha outra pessoa, não fazendo isso sozinho, sempre de duplo, ok? Aí na prática a gente vai vivenciar, vocês vão fazer isso com o colega entre os colegas, ok? Aí a gente vai fazer aí, essa movimentação também com o profissional, né? Apoiando principalmente o tórax e quadril do paciente. A gente vai fazer esse passo a passo, vai ter um pop bem bonitinho para a gente aprender isso. E aqui o paciente, quando ele é, às vezes, cadeirante, já desenvolveu bem a mobilidade superior, ele consegue fazer essa transferência sozinho. Os pacientes que são paraplégicos, né, eles fazem isso, eles fazem essa transferência com facilidade, ok? E aqui a profissional lembrando que a coluna vertebral não pode ficar tortinha, sempre alinhada em qualquer movimento, ok, pessoal? Para pacientes mais gordinhos, né, obesos, ou com maior dependência, né, motora, a gente nos hospitais já tem esses elevadores de paciente, né, que é um paninho, né, que a gente coloca na cama do paciente, e aí quando vai querer sentá-lo, transferi-lo para algum outro, né, cadeira, cama, cadeira ou poltrona,
a gente usa esse elevador para fazer essa transferência, certo? Aqui em Fortaleza não, aqui no Ceará a gente tem alguns hospitais que já tem, né? Nas UTIs, ok? É bem interessante também. O disco que eu falei para vocês, rotacional, eu nunca trabalhei com esse disco, mas a literatura traz, é interessante, é bem prático, certo? E a gente vai depois trabalhar a aplicação de frio e calor. Esse aplicação de frio e calor, ele faz parte do bem-estar da mobilidade do paciente, porque também relaxa a musculatura, né? Por vasodilatação, alívio da dor, e também ajuda nesse movimento no processo de drenagem de exudato. Então, é uma das coisas que vocês podem também utilizar. Lembrando que é interessante também conversar com a equipe médica, né, sobre a necessidade de manter essa rotina. Talvez a gente coloque mais como sendo um cuidado a ser realizado em casa, né? No ambiente hospitalar, raramente a gente institui essa aplicação de calor e frio, mas é algo que é bem interessante para o paciente, causa um relaxamento bem interessante na musculatura, ok? Só observar as contraindicações, né? Pacientes que têm uma lesão naquela região, hemorragias, né? Porque é vasodilatador, então não pode. Ferida operatória também a gente não faz isso. Pacientes que têm hemofilia e fragilidade capilar ou algum risco ou histórico de trombose, ok? Eu já falei, né, as importâncias da temperatura. Geralmente a gente não faz isso, né? Porque não é comum fazer isso no ambiente hospitalar. Caminhar o material próximo do paciente, proteger a pele do paciente, né, com algum paninho, né, e colocar água quente naquela bolsa térmicazinha e secar a bolsa, extremidades, envolver a bolsa numa toalha e só aquela sensação de calor tá próximo do paciente, ok? É o que a gente já faz em casa, mas como eu falei, não é usual fazer no ambiente hospitalar. E para a gente entrar no processo de enfermagem, eu vou deixar essa parte salva na aula para vocês, aqui no ambiente do SIGA, porque eu vou reforçar os diagnósticos com aquilo que eu já falei até agora nas duas aulas, tanto a de mecânica corporal como a de mobilidade. Então, essa parte vai ficar a tarefinha de casa para vocês, de justamente fazer essa leitura dos diagnósticos e as correlações, e também fazer nossa atividade que vai ser voltada justamente para responder questões né, sobre os dois conteúdos, ok? Mecânica corporal e mobilidade. Pessoal, deu tudo certo. Eu sei que a aula ficou longa, mas eu sei que vocês vão gostar. E a gente vai ter o fórum, né, para poder discutir mais uma vez, certo? Se tiver alguma dúvida, anota, que no nosso próximo encontro a gente já vai poder tirar essa dúvida, viu? Grande abraço e bons estudos, pessoal.